E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 110 e também pelo portal jj.com.br e também pelo portal Difusora Jundiaí, radiodifusora.jundiaí.com.br. Estamos lá também. Sabe onde a gente está? No YouTube. Já foi lá se inscrever no canal? Vai lá que você pode conhecer no canal do YouTube. Taina Franco, pode conhecer o rostinho dos nossos convidados. Estou com ela aqui que eu não vejo há uma pandemia de distância. A última vez que a Bela Tosini veio aqui, ela estava lançando o Lacração. Esse foi a última vez, né? Foi a última vez. Estava lançando esse livro maravilhoso que fica aqui, inclusive, na Movie 8. Fica aqui para as visitas ver. Que é um livro lindíssimo, com uma curadoria linda. Quem não conhece esse livro, procure saber. Mas a pessoa volta aqui já com novidades, né? Pandemia trabalhou, né? Trabalhei bastante. Bem-vinda! Obrigada. Já começa aqui? E aí, me conta. Encerramos Lacração. Sim, em 2019. 2019. Fiz o livro, depois fiz a exposição, que teve uma intervenção urbana aqui em Jundiaí. E pelos muros da cidade. Pelos muros da cidade, nos espaços de trânsito, ali na Central. Terminal Central. Terminal Central. E aí deu um tempinho, voltei a produzir, fazer minha pesquisa e comecei a fazer autorretratos, né? Participei de um grupo de estudos ali em Itu, no Fama Museu. E comecei a fazer autorretratos, a fotografar meu corpo, né? Sou uma mulher gorda, lésbica, e comecei a retratar, né? E a pesquisar o que é esse corpo, né? No nosso mundo, né? Sim. E você começou a pesquisa com você mesmo, nos seus limites. Isso. E aí eu fiz alguns nus, fiz algumas intervenções também, enfim. Fiquei num processo de experimentação, né? Depois, eu pensei assim, eu vou começar a ir para o mundo, né? E aí, fiz algumas visitas e comecei a conhecer algumas pessoas pela internet, né? Pelo Instagram, basicamente. E uma das pessoas que eu fui retratar é o Júpiter, do Rap Plus Size. Uhum. E o Júpiter é um homem trans não binário, né? E também é gordo. E aí fiz uma entrevista com ele, né? Então eu comecei um processo também com vídeo, né? Com os depoimentos, não era só a fotografia, né? Isso em 2019 para 2020? No início de 2020, antes da pandemia. Antes da pandemia. Lá em janeiro, fevereiro. Quando a gente tinha sonhos. Janeiro, fevereiro. Aí também eu fui até a casa do Rafinha, do Rafael Brinco, que hoje está no Rio de Janeiro, que ele é um homem trans. E aí, a mesma coisa, né? Fiz fotos, depoimento. Eu falei, legal, tô caminhando aqui, né? Entendendo conversando. Como vai ser esse conteúdo, que formato ele vai ter. Porque você começou ali na foto, aí migra para o audiovisual. Isso, tem um pouco do audiovisual. E como que eu ia, né, trabalhar essas imagens, assim. Mudei bastante, né? Foi uma coisa, assim, até boa, no sentido que, claro, né, tem a ver também com o que aconteceu, né, com essa mudança inicial, né, em 2019, que eu percebi uma mudança da comunidade LGBT por questões políticas, começaram a ocupar menos as ruas, né, por medo. E aí eu percebi que as pessoas estavam mais, assim, reclusas, já existia esse movimento em 2019. Esse medo coletivo aí da comunidade, exatamente, né? Um pavor se instaurou no início de 2019, principalmente. Meio que justificável, né? Vamos combinar, né? Pelos discursos que vinham sendo construídos aí. Exatamente, né? Então, eu percebi que esse movimento do lacração tinha acabado. Eu peguei aquele momento de celebração, de festa, de poder ir para as ruas, de ocupar as praças. E o lacração vem muito daquele, uma sequência daquele boom dos coletivos aqui na cidade, né? Dessas manifestações artísticas genuínas
dentro dos coletivos, desses encontros, das ocupações mesmo, dos espaços, né? Sim. Que nunca antes na história de Jundiaí teve Sim. algo tão genuíno e tão grande e tão sem o setor público envolvido, né? Foi uma coisa da sociedade civil mesmo, da comunidade Exatamente. ocupando esses espaços, né? Então, acabou, né? 2019 eu já percebia, mesmo quando eu fiz a intervenção urbana e a exposição, assim, pra você ter ideia, né? Uma coisa muito simbólica, assim. Quando eu fiz o lançamento do livro, em 2018, foi agosto de 2018, foi no Sesc, a gente encheu o Sesc Jundiaí, e as pessoas todas montadas, foi um evento maravilhoso, assim. As pessoas retratadas, aqui tem mais de 50 pessoas retratadas, elas estavam puro glamour, foi assim, maravilhoso. Existindo. Existindo. Elas estavam sentindo foi fantástico. sua própria existência. E aí a mesma exposição, né, o mesmo conteúdo, que teve a intervenção urbana e a exposição que foi em junho de 2019, as pessoas foram na abertura da exposição, elas estavam vestidas de preto, né, quer dizer, um glitter aqui, outro ali, mas era uma coisa muito, né, ninguém vai pegar ônibus, né, montado, ou chamando atenção, enfim. Então, eu percebi isso, eu falei, nossa, né, estamos nesse momento aí, né. É uma das duas das fotos da lacração. Para quem tá na rádio, gente, vá até o YouTube ver as fotos, porque a gente tá aqui no momento audiovisual também. Também pode ir no @Projeto Lacração, dá para ver as fotos lá. @Projeto Lacração. E no meu site também. Essa ocupação das praças, né, ficou bem... E aí, enfim, eu comecei a fazer esse projeto do Corpes no início de 2020, já indo até a casa das pessoas, fazendo retratos íntimos, né, depoimentos mais intimistas. Porque aqui a gente estava na festa. Festa total. Então, eu comecei a ir para a casa das pessoas, né. E aí também tem uma coisa interessante de pensar o seguinte, né, a diferença entre um projeto e outro aqui, né, as pessoas estão vestidas, né, no lacração, maquiadas, com muitos adereços, né, e no Corpes elas estão nuas, né, assim, então, são encontros íntimos, né. Porque também é um processo das pessoas se descobrindo, né? Exatamente. Uma coisa é quando você tá na rua, como você se mostra, como você se ocupa, né? Sim. A outra coisa é você na intimidade do teu lar, e uma coisa não necessariamente tem a ver a pessoa que você vê aqui brilhando, segura. Às vezes na intimidade da casa é outra pessoa. Exatamente. Né? Então tanto é que, né, eu falei, lacração tem mais de 50 pessoas retratadas, aqui tem 8 pessoas retratadas, né, então é um trabalho mais denso, mais lento também. Sim. E aí veio a pandemia, e aí, obviamente, né, todo mundo ficou mais recluso e tudo mais, mas eu continuei no processo, conversando com as pessoas e tentando encontrar quando era possível, né? Então, tomando todos os cuidados, essa questão, né? também desse empecilho, você tá indo na casa das pessoas, né? E aí... como que iria a gente, né? Tô fotografando as pessoas elas sem máscara, né? Eu com máscara. E aí, como que a gente conseguiria... Então, teve muito assim, marca... Ah, não, vamos desmarcar porque minha mãe tá com Covid, ou né, quem mora aqui comigo pegou, ou tá com a saúde frágil, então não vamos expor essa pessoa, né? Então, quer dizer, tinha... São uma série de questões, Então, né? demorou bastante para conseguir ter esses encontros, Sim. né? E por parte das pessoas, porque quando a gente fala de corpo nu, sempre há uma sexualização dessa pauta. Um corpo nu sempre é um corpo genuinamente sexual, né? Quando a gente fala, nudez, mulher pelada, homem pelado, sempre tem esse peso sexualizado em cima. E você tirou fotos desses corpos dissidentes, e como que foi esse processo das pessoas se abrirem para você? O que você... Tem foto que você tirou e a pessoa não quis
se expor depois, não porque não tenha gostado do resultado, mas porque às vezes é difícil se enxergar, porque rola um processo terapêutico no momento que você desnuda. E outro processo quando você fala, tá, isso aqui vai pro mundo. E aí? Como que foi? Pelo menos dessas 8 pessoas que toparam, né? Você falou que tem 8 por incrível que pareça, o desconforto era mais meu do que delas. Sério? Sério. É muito interessante isso, né? Assim, eu acho que tem a ver também com a questão do casting, né? Sim. Muitas delas já estão no Instagram, muitas delas já mostraram os corpos delas no Instagram. Então, elas já estão na pauta e trabalhando a questão dos seus corpos dissidentes antes de mim. Então, e a conversa é franca. Direta, né? Então, desde o início, olha, esse é o meu objetivo, o que você pensa sobre isso? E é isso. No encontro, claro, né, as coisas são diferentes, principalmente quando eu não conheço a pessoa pessoalmente. Algumas eu já conhecia, outras não, né? Então, é um processo que eu tenho desenvolvido ao longo, como um processo criativo, né, de como abordar as pessoas, como me posicionar, como posicionar o meu corpo em relação ao corpo da outra pessoa, em relação ao espaço que pertence ao outro, né? Então, eu tô nessas fotos, eu não estou falando só de nudez, eu estou falando de tudo isso, todos né? os passos daquela Exatamente. pessoa. Uma coisa que é importante, que eu sigo como uma regra para minha fotografia, eu estou sempre com a câmera na horizontal, né? Então, sempre é um processo do olhar horizontal e não do olhar que está... porque a sexualização dos corpos tem muito a ver com como que você coloca, onde você posiciona a câmera e onde você posiciona o fotógrafo em relação à pessoa que está sendo fotografada. Tem uma relação de domínio já nesse espaço. Como que vai ser essa... Então, eu não tiro, por exemplo, uma foto de cima para baixo, né? Nem de baixo para cima. Uma questão de ângulo mesmo. É uma questão de ângulo mesmo, né? Então, se você observar, todas as imagens estão na horizontal. E é isso, né? É como se fosse um olho no olho real. Um olho no olho real. Bem, isso é uma das minhas preocupações. A outra esse é um diálogo constante, não tem publicação aqui sem aprovação, quer dizer, né, nem me interessa, né, publicar nada que a pessoa retratada, se ela não gostou, se ela não quer, se ela mudou de ideia, tá tudo bem, né? Exatamente, porque tem a ver também com isso, né? Então, assim, eu tô falando de alteridade, eu tô falando da possibilidade da gente ver corpos nus, sem ter que colocar eles num lugar objetificado ou sexualizado, né? E como que a gente pode mostrar esses corpos, né? Provocar esse diálogo, né? Exatamente. Na verdade, porque é sobre isso também, né, Bela? É um diálogo, não só da lente com a pessoa, com o corpo que está aqui, mas com quem vai ver. Sim, exatamente. Né? Essa imagem do Rafinha, né, que ele tá ali, também é uma coisa interessante, porque antes da pandemia, essa imagem aí, antes da pandemia, eu fui selecionada por uma exposição coletiva de fotógrafas latino-americanas, que a exposição foi lá em Paris, numa galeria em Paris. E aí, o que acontece? Qual que era o nome da exposição? Se chama Censorship, né? Então, são essas imagens que são censuradas pelo Instagram, né? Então, isso também é uma coisa que me interessa. Então, assim, esse corpo aqui, ele não pode estar no Instagram, né? Nem o corpo gordo, nem o corpo que tem manchas, nem o corpo que tem estrias, nem o corpo que tem algum tipo de deficiência, nem o corpo negro, nem... enfim, o corpo da mulher, nem um corpo grávido, enfim, né? A mulher nem grávida. Nenhum corpo pode estar, exceto se servir alguma coisa, né? Por exemplo, uma campanha de cerveja, pode um corpo. Exatamente. Então, assim, esses corpos são censurados. Aí, assim, o que você publicar uma foto dessa, o que acontece? Seu Instagram, ele é bloqueado, e aí você recebe a seguinte mensagem, que essa imagem não vai de acordo com as diretrizes do Instagram de beleza. De beleza? Tem isso? Os critérios de beleza. Então, achei assim... que era apenas ligado à nudez, só isso. Não. E aí,
E aí, que isso acontece? é muito grave, né? Isso é grave, porque isso começou com uma... Eu não lembro o nome, eu não sei se ela era uma influencer. Há um tempo atrás, ela era uma influencer e aí ela tinha manchas, né, rosáceo, que eu acho que se chama isso, né? Manchas vermelhas no rosto. E aí, então, ela sempre estava usando maquiagem e tal, né? Bababá. E aí, um dia ela resolveu mostrar o rosto dela e aí ela foi censurada com esses dizeres. Então, ela criou uma hashtag. Você não é bonita o suficiente pra estar aqui. Isso. Aí, criou a hashtag e aí o negócio bombou. Isso que ano? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia, né? tá. Então, esse movimento, né, dos corpos poderem existir, que não cabem nesse padrão de beleza, não tem nada a ver com nudez. É muito interessante isso, tem a ver com padrões de beleza, né? Então, assim, claro, eles vão falar sobre sexo, nudez, né, quer dizer, mas a gente sabe que tem outros corpos que são sexualizados e que estão no Instagram, né? E aí, só que eles seguem um tipo de padrão de beleza. Então, isso aí me moveu, né? Peraí, por que esse corpo não pode existir no Instagram? O Instagram agora faz parte da nossa vida, né? Sim. Então, e essas pessoas estão no Instagram. Porque também já tem essa discussão, por que esses corpos não podem existir na sociedade? Porque esses corpos também já não podiam existir na publicidade, né? Agora que a gente tem uma publicidade aí querendo o dinheiro plus size, aí tem o plus size, mas vai ter o tamanho 46, né? Tem todas essas questões. Mas esses corpos já lutam também socialmente, né? O Instagram é só mais um lugar que eles não podem ocupar. Sim. Né? Assim, uma das questões que a gente conversa, né, nos depoimentos são duas muito interessantes. Como que você percebe seu corpo dissidente nas relações públicas, né, nos espaços públicos, mas também nas relações íntimas, né? Porque quando a gente volta, né, a conversa para a existência desses corpos no espaço familiar, nas relações afetivas, a possibilidade de estar na universidade, né? Então, cada um fala de questões também relacionadas a isso. Não só a possibilidade de existir na mídia, ou de existir... Não é só representatividade dentro dos veículos. Dos veículos e a possibilidade de caminhar nas ruas de forma segura, né? Mas é o assento do ônibus, o assento do avião, o teatro, todos esses espaços também, né? Também. Mas também essa questão familiar, né? Pontualmente, assim, quase todos falam sobre isso, né? Não tem aceitação da família, ou sofre algum tipo de crítica ou recriminação de parentes próximos, ou de próprios amigos, ou dos parceiros. Quer dizer, a questão do corpo dissidente, né, ele vai em camadas mais profundas das relações, né? Então, e era isso que eu estava interessada, né? Porque, na verdade, quando eu estava ali no início, né, fazendo a minha pesquisa sobre o meu próprio corpo, eu comecei a lembrar de frases que eu ouvia de pessoas próximas em relação ao meu corpo gordo, né? Então, conselhos, até que eu chamei o projeto de conselhos de amiga no início, né? Que amigas me davam conselhos do que eu deveria fazer para emagrecer, né? E aí, né, assim como minha família, e aí eu fui relembrando essas frases e elas eram frases brutais, né? Brutais. E eu fiquei intrigada, né? Então eu pergunto às pessoas, como que é? Né? Porque assim, quando a gente fala, no público, a gente já sabe, né? Que aqui não vai ter que vão me olhar, que vão até barrar a minha entrada, eu posso sofrer uma violência, enfim, física ou verbal, vão me impedir de estar nesse lugar, né? Mas e na família, que a gente pode pensar ali que haveria um acolhimento, ou entre os nossos amigos, né? Então, tem os depoimentos sobre isso. Muitos falam sobre a família, né? Então, é uma coisa muito profunda de entender que não é só ser LGBTQIAP+, né?
tem mais camadas ali. Tem mais camadas. Né? Porque é o corpo gordo, é o LGBTQIAP+, é a pessoa preta. Exatamente. Você vai adicionando ali, Sim. né? E fora os contextos sociais também, Sim. né? Tem também as questões, muita questão também em relação à questão da saúde, então as pessoas trans têm problemas direto, né? E as pessoas gordas também com médicos, enfermeiros, com hospitais, como é que, né? Pessoas trans ainda Exatamente. é uma conversa muito complicada, né? O ginecologista, os exames de rotina. Exatamente. Os hormônios. Enfim, as cirurgias que perpassam por todos esses corpos. Então, é interessante pensar assim, quando a gente vê, né, as imagens, né, apesar das pessoas estarem nuas, ouvindo os depoimentos, você vai entendendo todas essas camadas, né, que estão escondidas, né? Essas dores, né? Essas marcas dores, que estão nesses corpos. Exatamente, entendeu? Que estão escondidas, né? Então, assim, os grupos se juntam muito para reivindicar as questões ali públicas e políticas, e é isso, a gente tem que fazer isso, mas, assim, nos afetos, né, que me interessa muito, como é que tá isso, né, assim, então, algumas das pessoas não têm mais contato com a família, foram expulsos de casa, né, quer dizer, então, não conseguem trabalho, Sim. Não conseguem estudar, então... Quantas barreiras tem em volta desses corpos? Quantos muros já foram levantados, né, no entorno desse corpo, exatamente. Né? As barreiras sociais, aí a questão mesmo de empregabilidade, né? Uhum. Porque, nossa, eu lembro muito de anúncio de emprego exigindo boa aparência. Uhum. O que é boa aparência? O que é boa aparência? Sim. Né? Meio que o Instagram dizendo, né, não segue os padrões de beleza para esse aplicativo, né? Então, também são essas barreiras que a gente carrega ainda, né? Eu tô com 40, nossa, eu vivi num lugar que era completamente diferente do que esse que a gente vive hoje, né? Cresci em outro contexto de olhar o outro, olhar todos esses corpos, esses corpos, né? Essas pessoas todas. Mesmo a televisão entregava muito preconceito, né? Sim. A galera LGBT era toda estigmatizada, mas eles eram meio alegóricos dentro né, do contexto de mídia de massa, né? Esses corpos também no carnaval pode, né? Quando é para alguma luta não pode. Então todas essas questões também faz parte dessa construção social que a gente vive hoje e que ainda é muito difícil de saber que muro é esse, né? Que a gente vai tropeçando nas muretinhas que ainda, né? Que ainda tem na sociedade. E as questões que você falou muito de saúde pública, tal, eu estava conversando com um amigo que está fazendo a transição e nunca foi no ginecologista, porque se com o psicólogo eu sofri violência, me perguntando se eu tenho certeza ou não, que era uma onda que ia passar, imagina dentro de uma clínica, né? O olhar, não quero que ninguém olhe meu corpo, não quero que ninguém encoste em mim. E tem todas essas dores dentro de casa mesmo, né? Isso vai passar, é bobeira, faltou apanhar. E são memórias muito dolorosas na construção de uma pessoa, né? Sim. Muito dolorosas. E aí, todos aqui toparam. Tiana é demais, né, gente? Maravilhosa. Tiana Calton é fantástica. E todos toparam, e aí fez a sessão. Quantas fotos cada sessão? Você tem ideia? Como que foi a curadoria para você olhar esse trabalho final? Porque tem um limite de fotos. Essa parte. E aí, 300 fotos, vamos escolher uma, duas. Sim. E aí? É isso, é mais ou menos isso. E aí, claro, né? Eu tenho a ajuda da Silvia Furegatti, que é a curadora do projeto, né? Também foi a curadora do Lacração e está aqui comigo também no Corpos Dissidentes, agora na exposição. Ela é
professora da Unicamp e também diretora do MAV, né, no Museu de Artes Visuais da Unicamp. E é isso, né, assim, a gente chega, espalha na mesa um monte de foto e começa a selecionar. Mas Você imprime? Imprimo, né, seleciono algumas, né, então lá umas É muito 100 old fotos. school imprimir. Esse rolo tem 36 poses. Vamos ter que imprimir e depois escolher as que vão pro álbum. Sim. Não, então tem que imprimir, porque o papel, ele é diferente, você vê, espalhar na mesa, e você começa a ver os corpos, e a ideia do livro, ele é um livro, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou fazer esse fotolivro, né? Já que eu tô falando de corpos dissidentes, né, um livro, ele tem aí um formato, né? Sim. Tem até a norma, né, de como deve ser um livro, existem Uma normas. BNT do livro. Existem normas, né, do que tem que ter no livro e tal. Aí eu pensei assim, bem, vou tentar desenvolver um livro que tenha a forma, né, dissidente, né? Quer dizer, então a forma do livro, que ele é um livro que ele vem numa caixa, né? E dentro vem um livreto onde estão os depoimentos, os textos. Então aí tem o depoimento. Você transcreveu todos? Transcrevi todos. E mas os também grifos nossos, esses grifos? Sim, alguns trechos que eu acho importante. Tem essa coisa do grifar, do marcar, né? Que vai acompanhando também essa questão dos corpos marcados. E aí também, então, esses vídeos esses depoimentos foram gravados, estão no YouTube, mas estão aqui em depoimento no livro. E tem a parte onde tem as imagens, certo? Então, a ideia é que elas vêm soltas e você pode colocar na ordem que você quiser. Não tem uma ordem, não tem numeração de página, nem nada. E as folhas vêm soltas. Então, você pode criar essa narrativa desses corpos. Você pode tirar, você pode abrir em cima da mesa, você pode dar de presente uma foto para quem você quiser, você pode pôr na parede. Muita gente emoldurou algumas partes do livro. Então, assim, a possibilidade de você desmembrar ele, de você ocupar uma mesa, de você ocupar a parede, quer dizer, você está pegando então um livro e você está dando a possibilidade dele... pôster mesmo, dele poder viver em vários outros espaços. Exatamente. Que não num espaço aqui, porque livro a gente dá uma dosinha, né, de arrancar uma página, enquadrar, colar. Sim. Já nesse formato aqui, ele tem essa possibilidade de se brincar com esses corpos. Exatamente. Né? Esses corpos. Então, dá para criar uma narrativa, dá para você desconstruir ele, né? Do jeito que eu fiz uma proposta, mas ela é uma proposta inicial. Claro que tem aí uma questão, né? Que são 4 páginas numa única folha, então... Tem uma limitação, tá escolhido ali, mas você consegue, então, fazer essa edição, né? Então, eu também chamo, né, a pessoa que está com o livro, dela participar, né? Quer dizer, ela tem a possibilidade de ser um editor ali, de interagir, de editar, de subtrair, né? Se quiser colocar em outro lugar, quer dizer, é isso, né? Então, é um livro que está aberto, né? Então, acho que o formato, né, a forma do livro, né, casou também com o tema, né, com a proposta. É um livro no formato dissidente, minha gente, é isso, todo desconstruído. Eu acho que... E aí você imprimiu quantos? 300? São 300 unidades. 300 unidades. Como ele foi contemplado por um edital do PROAC, esse livro. É importante dizer. Sim. Parte dele, né? Boa parte dele foi doada, principalmente, né? Uma parte foi para as bibliotecas. Eu sei que já chegaram em algumas bibliotecas municipais. Você sabe como? Então, não, que bibliotecários mandaram, chegou aqui, o livro chegou aqui. Fiquei feliz que foi então distribuído, né? Porque você chega... Porque uma das contrapartidas é o acesso, né? Exatamente. Independentemente, né, de ser PROAC ou não, acho que tudo que se relaciona a um produto cultural, afinal, principalmente, né, os financiados aí com dinheiro público, eles devem chegar na população, sim, né? Sim. Porque livro é caro, a gente vê livraria fechando direto, né? A livraria que tem aqui em Jundiaí, que era, tipo, enorme, agora é quase um quiosque ali, né? Sim, sim. Então, essa coisa do acesso
e da distribuição, ela é fundamental para que alcance, né, Sim. essas pessoas. Como o livro está pago, né? Assim, fazer um livro é um processo de, assim, árduo e caro, Caro. né? Como ele está financiado, né? Então, assim, é um esforço meu também levar as bibliotecas. Mandei muitos livros para várias bibliotecas de museus e espaços culturais pelo Brasil, né? Assim como eu tinha feito com Lacração também. Essa foto ficou tão E linda. distribuir também para as pessoas que eu acho que elas vão fazer bem uso do livro, que vão ativar em algum lugar, né? Quer dizer, Que vão multiplicar que vão, isso. né? Porque a ideia do livro é essa, né? Enfim. De levar e colocar na mão dos multiplicadores, de Sim, quem tá exatamente. nessa conversa, né? Exatamente. E para além disso, também furar bolhas, né? Sim. De gente que jamais, de repente, entrando numa livraria, numa biblioteca, jamais alugaria um livro desse ou puxaria da estante, né? Sim. Então é chegar para impactar mesmo essas pessoas, né? E tá aí, Deixar nas na mão. bibliotecas municipais do estado de São Paulo, né? Então, Corpos prováveis nas melhores bibliotecas. Não É. vai ter alguma parte à venda? As pessoas podem comprar? tem, o livro está à venda, tem o valor popular de R$ 50. E aí tem aqui na livraria, na Casa Amarela, tem também no Instagram, que é @Corpos Dissidentes, né? Que eu atualizei agora para o nome da exposição. Aliás, Casa Amarela, vem aqui, Sim, porque eles têm um trabalho sim. incrível, né? Só Tá fica pertinho, acompanhando, tá do lado, tá do gente. lado. E é só mandar lá Vou chamar, porque né? acho que eu vejo algumas coisas que eles fazem, mesmo com autores e tal. Eu acho tão sim. importante aquele trabalho ali, que é um trabalho mesmo de resistência, né? Tanto é que o lançamento do livro em agosto, né, que foi no ano passado, foi lá. Você lançou né? o ano passado esse livro? Em agosto de 2021. Sério? E porque um ano depois você vê. Bom, tudo bem, vai. Porque, não, tem uma Tem questão. um motivo, tem um Não, motivo. porque assim, em outubro eu fiz uma cirurgia. Ah, então tá bom. Aí eu fiquei. Tá perdoado. Eu fiquei fora aí uns 3, 4 meses. Entendi. Então eu tava assim na correria eu tinha que lançar isso, fazer minha Entregar, contabilidade pro prestar PROAC, prestar contas. contas. E tanto é que eu tô agora, aí só em março que eu voltei a reativar as coisas e tal. E Que aí a gente já dá multa no convidado aqui, a gente já xinga convidado na cara, entendeu? Não. Demorou tanto, por quê, garoto? porque tive assim. Alguns obstáculos aí no caminho, tudo bem. Sim. E aí agora que tô, né, enfim, aí fiquei sabendo que ganhei o PROAC direto para fazer a exposição, né? Então agora estamos na movimentação, né? Para que a exposição, vamos lá. Então, o livro saiu nesse formatinho aqui, as folhas com as fotos, o livretinho com os textos, que vem nessa capa aqui, ó, uma pastinha. Para você que está pela rádio, gente, faz favor, vamos lá pro YouTube ver a gente aqui, ver as fotos, ficou curioso, curiosa, curiose. Vai lá pro Instagram da Bela também. Tem Instagram desse projeto especificamente? É o Corpos Dissidentes. Corpos Dissidentes. Tem o site também que a gente está montando, que é corpos.art.br. E aí também lá vai ter toda a programação, material educativo, as fotografias, depoimentos. Vai ser um site bem completinho, assim, do projeto todo. Aí, tá. Encerra, presta conta, coisa linda. Temos aqui o livro. Corpos Prováveis. E aí, PROAC parte 2. Temos agora uma exposição. Exatamente. Corpos Dissidentes, que é todo baseado nessa conversa aqui. Exatamente. E hoje chegou o cartaz, que temos aqui em primeira mão. Sim. Cartaz hoje, com Bela. É um pôster, né? Ele vai ser entregue na abertura, que vai ser no dia 1º de setembro, agora. Semana que vem. Semana que vem. Às 19 horas, na Pinacoteca, né? Tá linda a exposição, então a gente segue o mesmo formato do Lacração Territórios, que é o que? A gente vai ocupar um espaço expositivo, né? Com as imagens. É para maiores de 16 anos. É bom deixar claro, porque recentemente a gente teve uma conversa aqui, né? Eu e a Bela, a gente estava até trocando uma ideia que eu acho importante a gente colocar isso aqui na mesa. A gente teve uma questão dentro da Pinacoteca por conta de uma exposição, né?
exposição do Vitor, ele veio, contou pra gente, você volte duas casas e veja minha entrevista com ele contando a trajetória dele como artista, tudo, mas enfim. O projeto, ele tem censura. A censura que eu digo é idade, faixa etária, né? A gente chama de classificação etária. No Ministério da Justiça, acho que ainda consta censura, classificação etária. Que aí você, em tudo que vai fazer, você tem que enquadrar. Na televisão também acontece isso. Às vezes você vai assistir um filme, vai no cinema, vai assistir uma sessão da tarde, tem lá, né, a recomendação da classificação etária. E você já veio com a classificação para 16 anos, para não ter nenhum tipo de problema, porque a gente está falando de corpos nus. Sim. Vai ter peitinho, gente. Então, lidem com isso. 16 anos. Sim. E vai para a Pinacoteca. Isso. Com a indicação da idade. E vai estar numa sala. Isso. Num sala, lugar mais controlado. Mais controlada a entrada, né? E ali teremos os nus. Fora, no espaço urbano, vamos ter lambe-lambes grandes dos rostos das pessoas. Guerrilha, gente, porque lambe é a arte da guerrilha. Adoro. Tanto é que aqui, esse pôster aqui, né? Ele fala um pouco da história do lambe-lambe e o passo a passo de como você produzir o seu lambe-lambe e como você criar sua cola, juntar a galera e fazer, então, uma ação. Uma intervenção urbana. Então, tá aqui um passo a passo, né? Isso faz parte do nosso material educativo, né? E a parte de trás é uma das imagens, né? A imagem aqui com muito amor, coração, né? Toranja. Da Toranja. Então, a gente vai estar distribuindo na abertura da exposição e estão todos convidados. Maiores de 16 anos. Se forem menores de 16 anos, tem que estar acompanhados dos seus respectivos responsáveis. E é isso, né? Muito bem. Toda vez que fala lambe-lambe, eu falo, gente, a galera porque assim, eu já colei tanto lambe-lambe de show, sabe? Assim, sim. Vai imprimindo, vai nos posts, sim, né? Sim. E acho que a internet, maldita internet, tirou esse hábito de você fazer essa divulgação nos muros, né? E não só, né? Mas de ocupar mesmo os espaços, né? Os espaços, os postes, os muros, enfim, com arte, né? E hoje é tão mais fácil esse acesso, né? De fazer um lamp. Tem o Canva, faz lá no Canva. Exatamente. Faz brotar, imprime, faz brotar na cidade. Exatamente. Imprime na sua impressora da sua casa mesmo. Ou vai lá com seus 10 centavos, você imprime um negocinho, já imprime os negócios, porque assim, quem faz isso? Trago a pessoa amada em uma semana, 3 dias, tem um monte, e empresto dinheiro. Tem um monte. Isso tem. Um monte. Todos os posts têm essa divulgação. Então vamos ocupar com arte e cultura também. Então, uma parte da exposição vai estar nas ruas também, e uma parte menor vai estar na FEPASA também, né? E que... Nas ruas vai ser só o rosto desses 8 personagens. Vão ser talvez uns 4 a 5 murais na rua, né? Porque que tamanhão? Tamanho grande, 2 por 3, alguma coisa assim. E só os rostos, né? E na FEPASA são corpos, mas vão estar vestidos e tal, são imagens mais... São outras fotos. Outras fotos, né? Então, a exposição traz fotos que estão no livro, mas não necessariamente todas que estão no livro, mas tem outras fotos, né? E também aí já tem mais 2 pessoas retratadas, que é a Gu, né? Que é aqui também em Jundiaí. E a Gu deixou uma pulseira dela. Gu, você deixou sua pulseira aqui. Tem uma pulseira dela aqui. Tem. A gente já dá bronca nas pessoas. Eu tô ali, tô olhando aquela pulseirinha, preciso te devolver, gente. Eu me sinto culpada. Tenho certeza que é da Gu a pulseira. Então, a Gu é uma das pessoas retratadas, que estão agora nessa nova fase, e a Giovana, que é lá de Campinas. Então, né, tô agregando. Essa exposição, ela vai ter, então... Ela vai acontecer durante o mês de setembro, acompanhando o mês da diversidade, aqui em Jundiaí, que começa no dia 3, né? Então, vai ter abertura lá... 3 de setembro. 3 de setembro, vai ter abertura na FEPASA. Então, quem for na abertura na FEPASA vai ver também um pouquinho ali dos corpos dissidentes, né? Acompanhando a abertura.
E durante, então, esse mês inteiro vai ter várias programações. Entrem ali no Instagram do Aliados, que já Inclusive, vamos tá. apoiar aí, Nath. Nath vai vir aqui pra gente bater Então, um papo já tá ali toda a sobre, fazer os programação, vídeos. exatamente. E já tô dando aí spoiler já, mas acho que eu acho que eles já lançaram aí no Instagram já toda a programação. No dia 10 de setembro, vai ter uma roda de conversa com a Tiana, a Gu, a Toranja, e a Sara Donato, do Rap Plus Size. Então, as 4 vão falar sobre seus corpos dissidentes, suas expressões dissidentes, né, suas vivências dissidentes, né, que também vai ser na Pinacoteca, né, então, para maiores de 16 anos, estão todos convidados. Vai ter pré-inscrição? Não, é uma roda de conversa, público aberto, e só lembrando que é para maiores de 16 anos. Sempre deixando claro, esse vídeo também é para maior de 16 anos. Esse áudio também para. Não, o áudio tá livre, tá? Não, você pela rádio, pelo livre. Spotify, fiquem à vontade, estão convidados aqui a ouvir. Porém, para você que tá no YouTube, 16 anos, tá? Porque a gente não tem dinheiro para pagar processo. Estamos tentando evitar, não tem nada. Agora me conta, a exposição vai rolar em Jundiaí. Sim. Pinacoteca, ocupação na rua, aí vai ter a FEPASA, aí vai compor aí as atividades do mês, né, de setembro. E aí, eu tenho isso aqui nas minhas mãos. Não, e aí em fevereiro, essa mesma exposição vai lá para Campinas, né, para o Espaço Marco do Vale, em janeiro e fevereiro, é a mesma exposição. Como você chegou nesses espaços, assim? Foi espaços via PROAC? Participou de edital de seleção? Não, a mesma coisa, tá? É continuidade desse projeto aqui, do PROAC, né? Eu indiquei 2 cidades, né? Fui meio impulsiva. Não, do nada, tipo, Jundiaí, beleza. Você mora aqui, Cabreúva. Cabreúva, Mora aqui em Cabreúva, indicou Jundiaí, tem Pinacoteca, faz sentido. Campinas, total sentido. Então, um Porto Alegre lá. Não, mas aqui em Porto Alegre foi, me inscrevi numa convocatória, né, do festival Fest Foto Poá, né, é um festival internacional que está completando 15 anos esse ano. E mandei meu portfólio com essas imagens, né, que estão no livro. E foi selecionado entre 20 artistas, né? Uma exposição grande que ocupa os 4 andares da Fundação Iberê Camargo. Uau. Teve uma extensão aí de data, né? Então vai até dia 28 de agosto, né? Então quem estiver em Porto Alegre, vale Ainda a pena dá tempo visitar, de visitar, né? Tá bem bonita. E aí, então, é uma exposição coletiva, né? São 20 artistas, tem outros artistas convidados, então acho que são aí quase uns 40 artistas que estão participando. Esse de Porto Alegre. Esse de Porto Alegre. Porque também o de Campinas, 50 obras presentes, de 20 artistas convidados. Também são 20 artistas. No MAC Campinas, né? Estou como artista convidada, que é uma exposição que completa, né, em comemoração aos 10 anos do MAVE, que é o Museu de Artes Visuais da Unicamp. E aí estou entre feras aí, né, artistas contemporâneos. Tem um diálogo com a paisagem, né, essa exposição tem a ver com produções que conversam com... Nas exposições tem o terrário e paisagem sob inventário. Essa é a paisagem sob inventário, que é a curadoria da Silvia Furegatti. Traz, então, artistas convidados e também o acervo, né, do MAVE, falando sobre essa conversa do artista com a paisagem, né? Então, assim, que me interessa muito também, né, dos nossos corpos ocuparem a paisagem, né? Tanto é que o que eu estou propondo, né, na entrada do Museu, né, de Arte Contemporânea de Campinas, logo aí na entrada tem um totem. Tem um totem onde tem os peitos das pessoas aqui, busto, né? O busto, né? Desses corpos como paisagens também, né? A gente pode entender como também uma leitura de montanhas, de texturas, de muita possibilidade reflexiva sobre os nossos corpos. E aí ele ocupa ali, então, a entrada. Então, essa possibilidade de ocupar o espaço urbano me interessa muito, né? E
para fora, né, do cubo branco, que a Sim. gente diz, né? Também tem 2 trabalhos, né, que são as minhas costas, né, meu corpo nu, que estão lá dentro do espaço expositivo. Aqui é você? Sou eu. E aqui é você? Aqui, isso. Essas duas, minhas costas. E Isso aqui, essas 2 fotos aqui, são parte daquele teu processo inicial lá do Exatamente. Conselho de Amiga? Exatamente. Começou Você assim. não refez foto Não, sua? não. Tipo, São agora que eu já essas, passei pelo processo, eu quero comunicar meu exatamente. corpo de outra forma. Você não teve esse Até esse eu lugar, assim? tentei fazer algumas outras imagens, mas é muito interessante isso, né? Assim, essas são as primeiras, essas foram as boas, né? Engraçadas, porque depois a gente começa a contaminar no sentido assim de querer fazer mais, melhor e não sei o quê. E aqui tá uma coisa muito fresca, né? Porque ainda não Sim. se sabe o que é e só Tem tá toda a fazendo. inocência do processo que tá no Exatamente. início, assim, Exatamente. Só né? tá fazendo, né? Assim, experimentando e tudo mais. E acho que tem uma coisa aqui, uma conversa, um diálogo com uma artista que eu gosto muito, já falecida, americana, mas de origem latina, que é a Laura Aguilar, né? Que era uma artista americana, mas de família latina, mexicana. Ela era uma mulher gorda e lésbica, e ela fazia autorretratos, também fotografava a comunidade dela. E ela fazia fotos dela no espaço, no deserto, junto com pedras. Ela era uma mulher bem grande, gorda, e ela fazia os nus dela né, em conversa Com esses espaços. com essas pedras gigantescas, com o árido, quer dizer, tinha uma coisa interessante ali, né? Uma coisa que a gente chama de, né, que poderia chamar de mulher pedra, né? Então ela tinha Essa identificação isso, né? com esse Com esse contexto. contexto, com essa forma, né? Que Com esse incrível. com o peso, quer dizer, né? Então eu comecei fazendo essa experimentação, né? Tanto é que eu acho que essa imagem aqui, né, tem uma coisa meio de pedra mesmo, Sim, né? Assim, aqui. de um Um rochedo, rochedo. alguma coisa ali. Já a outra, ela tem mais a ver também com o território, né? Porque ela acaba indo para uma abstração de montanhas, de estrada, né? O que é esse corpo que, quando está no detalhe, vira uma abstração, né? Sim. Então Aqui tem parece um essa... drone de cima, quando você vai se Exatamente, distanciando né? e você identifica alguma Sim. coisa, mas não, né, Uhum. não tem certeza do que é, né? Uhum. Então, eu comecei assim nesse diálogo com essa artista e fazendo essas experimentações. E elas estão aí, essas imagens são fortes, são boas, ao mesmo tempo são muito simples. Então, né, acho que também uma questão é essa, né? Como você vai dando complexidade, mas também dando simplicidade na forma, né? Trazendo essa leveza, Será que não ser precisa... montado. É será que isso, não ser precisa de posado. mais coisa, né? Não precisa, né? Tá só essas linhas já estão dizendo muita coisa e tal. Sim, sim. Então, Nas outras fotos teve escolha de cenário, porque eu vejo aqui da Toranja e tal, foi tudo na casa das pessoas, eu né? chego, né? E aí eu, assim, posso mudar de lugar? Posso pôr aqui? Arrasta aí o sofá um pouquinho. Isso, vamos pôr esse tecido aqui. Quer dizer, eu não levo nada, só levo a minha câmera, meu tripé e o microfone para gravar depois o áudio, mas assim, é tudo o que tá ali, né? O que eu encontro ali, né? Que paredes que eu tenho ali, que cores que eu tenho ali, onde está a luz, o que pode mudar de lugar. Então, na casa da Sara, a gente até levantou a cama. Tipo, muda as coisas de lugar. Porque precisava de mais espaço, precisava de recuo, quer dizer... Mas é tudo, né, assim, o quanto que... Mas as pessoas entram muito na vibe, assim, elas... Se entregam ao É processo. muito legal, assim. Todas falam, não, vamos lá, vamos mexer, vamos fazer, vamos... Então... Rolou vamos no quintal, a luz tá Isso, melhor, vamos no exatamente. arrasta o Com a sofá. Tiana, nossa, com a Tiana muda. A gente fez um monte de foto, põe tecido. Eu vou perguntar, você tem alguma coisa que... Uma coxa aí pra... eu tenho. E aí a gente vai criando junto também, né? Porque tá ali, isso aqui né? tá lindo. Esse Esse é o Cadu, o Cadu. aqui.
O Cadu também sempre nos meus projetos, né? Sempre. E meu amigo. Se não tivesse o projeto, não sai, já sabe, né? Exatamente. Cadu. Cadu sempre junto aqui. Tá lindíssimo. Lindíssimo. Então, assim, E aqui na casa ele do tá, Cadu. a gente tá na casa de um amigo dele. E a gente tava num momento, assim, de ficar se montando, brincando. E aí eu fui fotografar. E ele e esse amigo. E então saíram várias fotos. Depois fizemos outra sessão. Tem algumas pessoas que eu fiz mais de uma sessão, né? Ah, rolou isso? Sim. É, porque depois eu, por exemplo, da Sara, né? Eu tinha feito uma sessão, tal, papapá. Aí, conversando com a Silvia, a gente chegou em algumas outras possibilidades. Por exemplo, de ter algumas repetições de pose, de ter algumas coisas que a gente pudesse depois linkar na hora de fazer o livro, né? Que a gente pudesse Tá. conversar, né? Entre uma imagem e outra, né? Então, algumas coisas eu, né? Falei, não, vou refazer isso daqui, né? Vou tentar achar essa imagem, né? Mas já pensando em roteirizar esse livro, Isso, já, de contar uma exatamente. história. Exatamente, né? Então, assim, tem a questão, né, das dobras, né? Então, tem o meu corpo com dobra, tem o corpo dela com dobra, aí no fundo da foto dela tem alguns edredons, algumas coxas que estão montadas Empilhadas. juntos, empilhadas, então elas também formam dobras, quer dizer, Tecido amassado aqui. exatamente. Então, assim, como que, né, a gente... Eu vi que tinha. Eu achei que era um. Deixa eu ver. Um azul. O que que era? Tem um colchão que Um tem uma... colchão. Mas aí você fala assim, esse colchão tá onde? Esse colchão eu tirei quando eu tirei foto da Manufeu, né? Que tá Aqui, na ó, casa acabei. dela, quer dizer, é outro Aqui é um contexto. edredom. Um edredom Dobrado. Uma parede levemente azulzinha, assim, no fundo. Exatamente. E super conversa com a tua foto, né? Exatamente. Então, essa possibilidade, né, de conversar, então você tem, por exemplo, a foto do Cadu, que ele tá vestido com um macacão vermelho, Sim. e aí ele conversa com esse tecido que tá no fundo da toranja, né? Sim. Então, E tem uma página só com tecido vermelho também, exatamente, com a textura, né? exatamente. Essa coisa das texturas também, que eu acho que são as texturas que têm marca, dobras, né, que estão no mundo, que a gente não olha muito, né, que é isso, né, essas... Porque sempre agora, na hora de montar uma foto, tem que estar tudo impecável, perfeito. Tem que não. ter uma coisa que não incomode, né? Sim, sim, sim. E aqui vem tudo de um outro lugar mesmo, né? Exatamente. Que é a casa das pessoas, né? Tá ali a louça, gente, tá ali o edredom, tá ali a cama, Isso, exatamente. entendeu? A gente já decidiu que ninguém passa roupa mais nesse país. Por favor, vamos combinar. De 2022, que passa roupa, né? Então, Vamos combinar. é a casa das pessoas, Casa das pessoas. mas ao mesmo tempo uma preocupação também de o quanto que eu vou mostrar essa casa, né? Porque não é sobre essas casas, né? Entendeu? Uhum. Mas Para não tirar a atenção do que importa. exatamente, que são esses mas corpos. o que tem ali também que pode me dar a fotografia, ela é repleta de indícios ali, né? De pistas, a gente não precisa também, né? É isso, facilitar 100%, né? Deixar algumas coisas assim para que as pessoas possam olhar com calma e Tem ver. vários níveis de leitura, né? Você Exatamente. pode olhar para uma foto, olhar só um corpo aqui, ou você pode olhar o cenário inteiro, Sim. ou você pode ir nos detalhes, aí vai do interlocutor da foto, né? De quem tá Mas ali tem essas aberturas. recebendo. Tem muita questão desses corpos que estão tatuados, né? Então, o que essas Sim. tatuagens significam? E assim, acho que quase todos os corpos estão tatuados, Sim. né? Então, essas tatuagens, né, falam Contam uma muito, história. contam história. Então, acho que também me inspirei muito num fotógrafo russo, que eu não consigo falar o nome dele, que ele, né, no século XX, fez uma série de fotografias preto e branco de presidiários russos e as tatuagens, né? Tanto é que as fotos dele viraram referência para fazer livros sobre tatuagem, né? O que essas tatuagens estavam contando e tal. E homens com o corpo todo tatuado, né? Então,
também me interessa essa questão dos corpos, né, e suas tatuagens, as suas adições. A Giovana, que está agora na parte do Corpos Dissidentes, né, ela é de Campinas, ela é tatuadora, ela tem vários piercings, ela tem aqui, né, tá até ali na fachada do MAC, Coragem, né? que tá bem no Isso. colo, assim, né? Ela fez, então, esse procedimento que são queimaduras. Então, ela faz adições no corpo dela bem significativas. Peraí, qual que é do queimaduras? Tá lá, ela achando agora que- só vai tá. estar no Corpos Dissidentes, na Tá. exposição. Tá na segunda Temos fase. fotos. Ah, tá aqui, a primeira aqui de cima, né? Exatamente. Faz essa intervenção aqui, Exatamente. Scar. E aí tem a língua cortada no meio, ela tirou o umbigo recentemente. Então, né, tem essa questão da subtração, da adição de elementos no corpo, isso também me interessa, né? Porque são essas marcas que a gente tem marcado o tempo, mas tem marcas que a gente faz, né? Porque a gente Pra quer... se colocar no mundo. Pra se colocar no mundo, porque tem sentido. Enfim, e assim vai, né? Então... A Giovana é uma das duas pessoas que entram depois do Agora, livro. que estão agora na exposição. E tem vídeo Tem dessas vídeo pessoas também. dentro Sim, do YouTube, sim. porque você fez as 8 pessoas. Isso, aí subiu esses vídeos. continuou o mesmo processo, né? Elas também Você no entende que isso depoimento aqui é um delas. processo sem fim, né? Não, vai ter fim. Será, Bela? Então, para a segunda parte do Corpos Dissidentes será em Campinas, estou pensando já em trazer mais uma pessoa que seja de Campinas, né, para ter mais uma diferença ali, né, mais uma pessoa. Quer dizer, eu vou adicionando aos poucos também, não tenho pressa de né, compor assim, um cast do não, livro. não, tem que... eu vou conversando antes, a gente se conhece... Você tem que ter alguma afinidade com a pessoa, com a história da pessoa, assim, de partir desse interesse de afeto mesmo. Sim. Ou não, assim, não necessariamente. Olha, para mim importa. Pode ser um filho, não vai fotografar. Não, então, né? Não, se é aquela coisa mesmo de, preciso de 10 corpos aqui na minha mesa até amanhã, 10 da manhã. Não é assim. Você tem assim, todo esse cuidado afetivo com o trabalho. Isso, é porque também é o seguinte, as pessoas que eu estou fotografando, eu particularmente acho que no processo precisa ter um enamoramento, né? Uma coisa assim, das duas partes, enamoramento das duas partes. A vontade do encontro, a vontade de se conhecer. É quase um jogo de sedução ali, sem querer sexualizar essa palavra, né? Mas tem que ter mas é uma coisa justamente disso, tem uma conquista, né, uma troca de afeto, tem que ter respeito, quer dizer, não é uma coisa, não me interessa eu ter que fazer uma fotografia com alguém que eu não conheço, que vai ser para, não sei, um protocolo, não existe, nem faz parte do teu trabalho, da tua busca, assim, né? Porque, ainda mais assim, como é que eu vou, justamente, né, como é que eu vou conseguir fazer uma foto de nu, né, com uma pessoa que eu não tenho nenhuma afinidade. A outra coisa é, esse depoimento, né, assim, porque as pessoas, elas também precisam confiar em mim, né? Sim. Então, é uma troca, né, e tem que ser uma troca honesta, uma troca verdadeira, ali, né? que tenha muita clareza do objetivo sempre, né? E acho que por isso que funciona, né? Porque tá todo mundo em sintonia, né? Sim. E tô sempre conversando e mostrando, olha, a gente vai estar vamos ter exposição aqui, estamos ali, né? Tô postando na internet, quer dizer, é um cuidado constante, né? Porque é isso, não me interessa fotografar pessoas que não tem essa sinergia com o teu trabalho, isso, né? Com os afetos. E eu acho que uma coisa que me encanta nessas pessoas é que elas estão fazendo coisas no mundo. Isso é importante, sim. né? Elas não estão aí a passeio, né? Simplesmente, né? Elas estão agindo, né?
Então, também conheço elas a partir do que elas estão produzindo no mundo. Do trabalho. Né? Então, isso para mim é muito importante, né? Que essas pessoas realmente... São né? realizadoras de algo exatamente. no planeta Terra. Exatamente. Então, por quê? Porque isso também acho que mostra, né, assim, a vivência delas. Eu acho que também tem isso, né, nos depoimentos, apesar de ter depoimentos às vezes muito duros e de momentos traumáticos, elas estão em outro lugar já. Elas conseguem olhar para aquilo que elas passaram e conseguem entender que elas precisam... Elas já transpuseram aquelas, de alguma forma, aquelas dores, aquelas conversas ali. Não necessariamente 100%, porque isso é complicado. Isso é para a vida inteira. Isso é para a vida inteira. Mas já não é aquele lugar de só se lamentar, né? Ou ficar naquele lugar... Já saiu do lugar da vítima ali, desse... De agir, né? De falar assim, ok, fizeram isso daqui, então assim... Beleza, agora eu vou à luta. Eu vou à luta, não quero que outras pessoas passem por isso, eu quero ter o meu lugar ao sol, eu quero conquistar, eu quero... Né? Então, saíram do lugar de vítima para o lugar de protagonista das suas vidas, das suas histórias. Que quando fala vítima, parece que é um lugar muito, né... Enfim, eu acho que é isso. Quase pejorativo, mas é isso, de você ser pegar essa dor e virar protagonista da tua vida, não só para você, mas que as próximas gerações ou as outras pessoas não passem por isso, ou enfim, né, de deixar esse legado mesmo, né? E acho que uma coisa importante também é essa, e justamente fazer essa rede, né? Então, assim, essas pessoas, elas estão conversando com outras, né? Elas já estão em diálogo com outras, então elas levam o trabalho, elas, né, ampliam o diálogo, né, em rede. E aí uma coisa que eu entendi, né, produzindo lacração e agora mais ainda, que sim, o meu público é o público LGBTQIAP+, assim, de primeiro impacto, porque a gente precisa falar sobre nós, a gente precisa protagonizar, a gente precisa ganhar dinheiro, né? Sim. Então, assim, fazer, estar, né? Então... eu acho que não ficar pensando, eu tenho que falar, não sei, com alguém fora da nossa realidade. Eu não sei, tem muita gente para eu falar que é LGBT, que tá nesse processo de aceitar o próprio corpo, no processo de entender quais são as possibilidades para si no mundo. É mais um lugar de cuidar de quem está dentro da bolha do que uma preocupação de ficar aprovando e educando. Isso, claro que, né, a gente alcança outras pessoas e tudo mais, tá tudo bem. Mas é uma preocupação com os seus, assim, né? Sim, porque eu percebi que tem muita coisa para ser feita, né? Para ser falada, para ser discutida, né? Mesmo dentro da comunidade LGBTQIAP+, tem muito preconceito com as pessoas gordas, com as pessoas negras, com os homens gays afeminados, que com as pessoas com deficiência. O machismo estrutural ainda está dentro do movimento, é uma coisa tão, né? E o racismo e, bem, o sexismo ali. Então, assim, você fala, pô... se aqui dentro da luta tá assim, imagina do lado de fora, né? Então, é isso, né? Tô nessa vontade de conversar com os meus primeiro, né, assim, e de ir criando espaço e tal. E então essas pessoas que estão aqui no livro e que vão continuar na exposição e assim o projeto caminha, o meu encantamento por elas vem disso, de que elas estão fazendo, né? Elas estão fazendo no mundo, elas estão se colocando e ultrapassando as barreiras e tal. Eu tenho muito isso em mim, e aí eu gosto de ver isso nas pessoas. Né? Então, eu acho que... aí você fala, né? Então, como escolher esse casting? Tem a ver com isso também, né? Que eu tô vendo, buscando... de admiração e de você se reconhecer também um pouquinho naquela pessoa que você está fotografando. Sim, exatamente. Né? E aí a parte, assim, né? É muito complexa, né? Que é quando eu tô ali conversando com elas e elas estão dando depoimento delas e eu vou ouvindo e eu falando, mano, olha só, aprendi uma coisa aqui, ou essa dor eu já passei,
Ou, nossa, será que eu passei por isso também? Né? Porque a gente não tem consciência de algumas coisas, a gente vai caindo a ficha só, né? Assim, com o tempo. Então, assim, tô recebendo também, né? O que elas estão me dizendo. A Esse vivência processo também delas. é sobre você, E aí né? eu começo também. Então, não tem sido fácil fazer esse livro aqui, porque... Né? Para além dos problemas de pandemia e do mundo que a gente vive hoje no nosso país, né? Então, que tudo isso gera muita dor, todas essas marcas, essas memórias também vão voltando trazendo, e tal. né? Então, Essa autorreflexão. exatamente, né? Então, elas todas me tocam também, né? Então, assim, acho que é uma troca mesmo, né? E é isso, mas é muito feliz, assim, eu acho que o resultado e todas elas gostam muito do projeto, fazem parte, então, em todos esses momentos que eu tô trazendo elas novamente, né, então, a possibilidade das rodas de conversa é que o público possa conversar diretamente com elas, ouvi-las diretamente, né, sem que eu esteja ali. Sem a intermediação da máquina fotográfica, Exatamente, inclusive, da né? lente. Exatamente. Então, acho que ampliando essas possibilidades De diálogo. do diálogo e da ocupação dos espaços, né? Então, estaremos na Pinacoteca, é uma exposição que ela tem também aí uma forma um pouco mais aberta do que, né, do que uma exposição convencional de fotografia, né, que a princípio estariam as imagens emolduradas na parede e tal. Eu estou trabalhando com adesivo, estou trabalhando com moldura, estou trabalhando com imagens coladas com dupla face, umas grandes, outras pequenas. Então, tem uma coisa meio de constelação, né? Então, você vai entrar ali no espaço, né, da sala da Pinacoteca e você vai ver esses corpos meio como uma constelação, né? Então, hora você vai ver uma imagem muito grande, que você vai ter que se afastar para ver, e hora uma imagem bem pequenininha que você vai ter que ir lá e se aproximar. Então, também uma proposta de que a pessoa que vai ver a exposição, ela vai entrar num jogo meio de dança, né? Com as imagens. Com as imagens, né? E meio que ela tá olhando ali para um céu de estrelas, né? Então, tem estrelas que estão mais próximas, outras mais distantes. Então, que é uma questão também da constelação, eu gosto dessa ideia da constelação, que a gente está no mesmo universo, estamos conectados, né? Então, assim, esses corpos estão conectados, né? E aí, então, a exposição vai ter essa proposta ali na Pinacoteca, né? Nas ruas vão ser os lambe-lambes grandes dos rostos das pessoas, e assim como lá na FEPASA também, entendeu? Então, todo mês de setembro, qual que é o site? O site é corpes.arte.br. Está em construção, aí no dia 1º vai ser lançado também, e estão todos convidados, a abertura às 19 horas. Tudo gratuito. Gente, é de grátis, não tem desculpa para não ir na exposição e ocupar esses espaços, né, de formação de público mesmo, da gente estar ocupando a cidade, prestigiando os artistas e discutindo, né? Vamos conversar. Vamos conversar. É isso, dona Bela. Sim, obrigada. Obrigada. Nem doeu, tudo certo, né? Tudo certo. Gente, obrigada. É isso, obrigada, viu? Bela aqui comigo hoje na Rádio Difusora, também no YouTube, também no Spotify e outros agregadores de áudio. Em vídeo a gente está no YouTube e no Rumble, que é uma rede social que eu não sei quem está lá ainda, mas nós estamos lá. E é isso, gente, olha, o livro tá lindíssimo, tá muito, muito bonito. Para você que tá na rádio, vá no YouTube ver, a gente mostrou aqui algumas imagens. Fiquem de olho aí no calendário das atividades no mês de setembro. Vai ter muita coisa rolando aqui nessa cidade, não só em Jundiaí, em outras cidades também, né? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado, galera da Rádio Difusora. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.